A última palavra é a que vem do céu. Saúde, meus amados irmãos, com a glória e as paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Para começar, já vai deixando seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado pelo YouTube sempre que eu postar um vídeo novo, amém? Que Deus te abençoe. Sempre estou orando por você. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus 13, versículo 1 ao 15, amém? Que tem como título a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo botou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham muita raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, e 130 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, a este terá em grande quantidade, de quem não tem, até os que têm lhe será tirado. Por essa razão eu lhe falo por parábola, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornará insensível. De má vontade ouvirão com os seus ouvidos e fecharão os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Amém? Palavra abençoada, hein, meus amados irmãos? Deus está dizendo aqui a parábola do semeador. Palavra abençoada. Então, meus amados irmãos, ele semeou em vários cantos da terra. Aí, quando ele semeou, lançava, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. As aves que é passarinho, aí eles vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo botou,
porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Aí quando não saiu o sol, aí as plantas se queimaram e secaram. Aí essas aí elas secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, e 630 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Palavra abençoada, hein, meus amados irmãos? A parábola do semeador. Aí aqui está dizendo que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor, uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Aí ele se reuniu com uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco. Aí ele se reuniu com uma multidão tão grande, por isso ele entrou num barco. Ao povo reuniu na praia, Jesus falou muitas coisas, que por parábolas, dizendo que o semeador saiu a semear. Amém? Aí ele saiu dizendo assim, que o semeador, ele saiu a semear. Aí teve uns que botaram e teve uns que assim botaram e os espinhos sufocaram ela. E outros caíram entre a terra, no meio do caminho, aí as aves vieram e as comeram. Aí teve outro que caiu em boa terra e deu boa colheita a 160 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábola? Aí Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade de quem não tem. Até os que têm lhes será retirado. Por essa razão eu lhe falo por parábola. Aí Jesus está dizendo assim que por isso que ele fala por parábola, que foi dado a nós o conhecimento dos mistérios do céu. Foi dado a cada um de nós o conhecimento dos mistérios do reino do céu. Mas a eles não. Aí a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade de quem não tem. Até os que têm lhe será retirado. Por essa razão eu lhe falo por parábola. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Amém? Aí o 14. Neles se cumpre a profecia de Israel. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Aí neles se encumpre, meus amados irmãos, a profecia de Israel, a profecia que foi dada pelo Jesus Cristo, amém? Que
se cumpre a profecia. Ainda que estejam sempre ouvindo. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Aí, além de que estejam sempre ouvindo, aí eles nunca entenderão. Amém? Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. Ainda que vocês estejam sempre vendo, jamais perceberão. Amém? O 15. Pois o coração deste povo se torna insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Amém? Palavra abençoada, hein, meus amados irmãos? A parábola do semeador. Jesus está falando com vocês nessa tarde gloriosa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus está falando profundamente com vocês nessa tarde. Amém? Aí ele está falando aqui sobre a parábola, que eles saíram semeando semente, mas a maioria não deram certo. A maioria não deram certo, aí teve outros que deram certo, caíram em boa terra, aí deram boas colheitas, deu boa colheita, amém? Aí esta é a palavra que Jesus nos deu nessa tarde, é a palavra que Deus nos deu essa tarde, amém? Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Amém? Palavra abençoada, hein, meus amados irmãos? Deus está falando com vocês nessa tarde maravilhosa. Aí Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Amém? Aí Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Aí, como veio uma grande multidão a Jesus, aí ele veio, se reuniu ao seu redor uma grande multidão, tão grande que, por isso, ele entrou num barco. Aí quando veio essa multidão tão grande, aí ele entrou num barco, amém? Aí começou a contar essas parábolas, amém? Aí conta um bocado de parábolas, aí essa foi a que ele contou para o pessoal que estava com ele, nessa multidão tão grande, amém? Que Deus te abençoe e abençoe sua família. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Gabriel André Evangelismo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para ajudar a gente a postar mais vídeos, amém? Para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu postar um vídeo novo, ative o sininho das notificações, amém? Para você sempre ser avisado pelo YouTube sempre que eu postar um vídeo novo. E deixe seu joinha para ajudar a gente a postar mais vídeos, amém? Que Deus te abençoe e abençoe sua família. Sempre estou orando por vocês. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe sua família. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor.